por que o senhor saiu? Então, É esse o lance. é uma história grande, acho que eu vou tentar resumir ela fica à aqui. vontade. Mas, basicamente, a minha mãe, ela passou um período muito... ela teve um período no vício das drogas. Sim. Né? Minha mãe, por más influências, ela conheceu um cara e ela começou a usar droga. E já era que mãe. não era o meu pai. Mas já era sua mãe. Já era minha mãe. Você já existia nesse cenário. Ah, tá. E aí minha mãe teve aneurisma, né? Uau. Por uso de drogas 2 vezes. Enfim, é veia, né? Que arrebenta Sim. na cabeça ou qualquer parte do corpo, né? E ali Deus salvou minha mãe, resgatou ela e ela entregou a vida para Jesus. Então, desde criança, minha mãe me levava para a igreja. Eu acordava com a minha mãe passando óleo em mim e orando. Uau. Cara, e por incrível que pareça, eu detestava. Porque ela me acordava e ela ficava assim, sabe? Intercedendo. E aí, só que eu cresci num contexto próximo a uma favela, com umas amizades, né? Grande parte preso hoje, morreu lá em Belo Horizonte. Então conheci drogas muito rápido, meu pai também, né? Hoje convertido, mas eu usava droga com meu próprio pai na época. Uau. Hoje meu pai é crente, cheio do Espírito Santo. Amém. Minha mãe também. Só Deus mesmo. E aí, quando eu fiz 17 anos, e aí festa rave, já estava assim no nível bem mais acentuado com as drogas. Foi quando Deus me chamou de 17 para 18 anos, através de um vizinho, me fez um convite para ir num culto. Eu lembro que no dia a gente até fumou maconha antes de ir para o culto. E aí a gente depois foi experimentado em nenhuma onda das que eu já tinha experimentado em droga. E já tinha experimentado bastante. Bastante. Eu praticamente, assim, eu acho que eu já provei praticamente de todas. Né? Mas o meu maior vício era cocaína, cigarro e maconha. A bebida era algo só social, né? E aí, dali pra frente eu descobri que em Deus só podia ter uma vocação, porque eu tinha uma fome, uma sede para poder buscar de Deus. Eu não sei se é porque o meu pecado foi muito perdoado, e a Bíblia diz isso, a quem mais é perdoado. Então era eu não entendia. É como se eu tivesse que pagar uma dívida, cara. Eu falei, cara, por que Deus me escolheu? Logo eu, sujo, maltrapilho, depravado, né? Mentiroso, profano, imoral. Então, assim, eu não conseguia me ver limpo, e uma vez agora que Cristo me encontrou, ele estava me purificando, então eu tinha uma dívida de gratidão. E essa dívida te empurrou para a vocação, cara, te empurrou para o chamado. E aí, irmão, eu pegava as escrituras, cara, parece que a letra estava escrita em Arial 28, em todas as caixas altas, elas entravam dentro de mim, me dava sede, fome. Aquilo que Ezequiel fez, né? Pegou o rolo santo, engoliu, e assim, foi doce quando ele engoliu e amargo quando chegou no estômago, o né? livrinho de João, capítulo 10 de Apocalipse. Amém. É a mesma visão, né, do Ezequiel. Amém. Pensando nisso, porque não parece, você contando isso, desculpa, eu tô olhando assim e falo assim, um menino, deve ter idade para ser meu filho. 35. Não parece nunca. 35 gente, anos. 35 anos, pastor Tiago Diniz. Não parece. É inegável que não parece. 35 anos. Literalmente. Com toda essa história aí, uma das coisas que normalmente essas histórias carregam são marcas que fisicamente é difícil de esconder. Aí a conversão sua foi radical mesmo. Foi. Porque até a cara... Não, tem algumas ainda. Por exemplo, alargador, que normal, nunca mais também, fechou. Piercing na sobrancelha, normal. Língua. Enfim, tatuagem que eu fiz no prostíbulo. Tá aqui até hoje, caraca, inclusive. Sou doido pra tirar. Gente, aqui, de verdade. Eu duvido que vocês imaginavam que eu ia trazer Cara, o pastor Tiago Diniz e ele ia falar que ele teve uma você tatuagem Você conhece BH. Sim. Sabe onde é Guaicurus, né? Sim. A rua, uma das principais do Sim. prostíbulo lá. Eu passei, tinha um cara na porta. Pra quem não sabe, a Guaicurus é Augusta de BH. Então, eu perguntei aqui, a galera falou que é Augusta, né? É Augusta de BH,
Cara, não, e depois eu fiz exame pra saber o que tinha. Cara, e eu lembro, Rafa, que passava rato. Cara, é loucura. Uma vida assim, louca. Desculpa, Thiago, inimaginável. Esses dias, posso confessar uma coisa? Isso. Esses dias eu tava descendo pra Santos pra pegar, e Deus me pegou no meio da estrada de Santos. Sim. Primeiro porque eu lembrei do missionário Roberto Carlos, que tem um hino, né? Na estrada de Santos, não tem um negócio assim? Missionário Roberto Carlos. Já que alguns pegaram a referência, lógico, né? é lógico. É porque minha avó ouvia muito Roberto Carlos. Sim. E eu lembro dessa música da Estrada de Santos. E você que ainda não se converteu, tem o missionário Fábio Júnior que também falou que agora só falta você. Muito bom isso. Cara, eu tô descendo ali a Estrada de Santos, Deus me pegou. Sim. Porque eu fazia parte da Galocura, que é uma torcida organizada do Galo. Torcida do Galo. E eu lembro que eu fui pra Santos de menor com a torcida e o ônibus estava com algumas coisas. Atlético e Santos. Rapaz. Eu sou santista. Então, a gente foi descer pra arena. Se a gente se encontrasse lá, que eu era loucão. Não, e os caras já andavam assim, várias armas brancas no busão. Uau, e eu lembro que quando chegou na Estrada de Santos, a Gavião da Fiel meio que cercou antes da gente descer o busão. Os caras deram um tiro mesmo no ônibus, cara. E aí eu lembro que os caras, na minha época, falaram que quem tinha que segurar os BOs eram os de menores. E aí eu escondi no maleiro. E aí, aquela vida, né? A gente parava nos pontos e roubava. Você parava nos graus da vida, você parava naquelas... E colocava comida pra dentro, né, da calça e pegava dinheiro da caixinha. Você sabe que isso vai virar corte, né, pastor? Pois é, cara. Meu Deus! E aí, cara, olha o que aconteceu. Eu descendo pra Santos. Eu lembro que eu só ia pro jogo por conta dos conflitos. A doideira era a torcida organizada, aquela loucura e tal. Era mais pela loucura do que pelo Atlético, né? Deu de 4-1 no Galo, tava chovendo. E a entrada da vila era uma rua apertadinha. Sim. Então, sim, eram os caras falando no final que ia matar a gente. A Vila Belmiro, pra quem não sabe, é um bairro, é um estádio no meio de um bairro. E aquele dia eu descendo pra Santos pra pregar, porque eu ia descer pra Praia Grande, então você tem que descer também a serra. Sim, no mesmo lugar. E aí, Deus me lembrou, cara. E eu comecei assim, ficar emocionado falando pra minha esposa. Falei, cara, onde... Aí eu lembrei de Romanos 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fantástico. Como que jamais um dia eu imaginei estar descendo aquela estrada, casado, indo pregar numa igreja, anunciar o evangelho. Uau. Então é isso que Deus faz. Então, assim, eu jamais imaginei. Que espetacular. E assim, eu até hoje eu tenho motivo para agradecer o dia inteiro. Esse era o cara. Não, e eu tinha um cabelo aqui pintado, tipo um gambá aqui do lado aqui, ó. Eu não consigo. Meu apelido era Chapolin. Chapolin. Isso é inacreditável. Então, fantástico, assim, cara. Tem hora que eu não consigo me ver. Você acredita? É lógico que eu acredito. De eu pensar assim, cara, será que eu fazia isso tudo mesmo? Parece que eu tive uma amnésia. Eu não consigo me ver nisso, mas graças a Deus, obviamente que eu luto. Mas não é uma luta diária, Não Rafa. procure o Thiago mais no meu passado. Eu não tô mais lá. Amém. E eu falo que libertação não é não sentir vontade, é não ser dominado por ela, né? Exato. Então, assim, é uma obra do Espírito.